A segunda parte dessa aula vai falar sobre os impactos do turismo nos países de desenvolvimento, começando com os consensos da literatura, os principais atores internacionais, os impactos positivos e negativos e finalizando com os mitos e estigmas do papel do turismo no desenvolvimento desses países. As principais influências internacionais, as agências internacionais que influenciam as políticas nacionais do turismo, segundo o autor Martin Mulford, pertencem a três grupos principais. O primeiro são as agências do Consenso de Washington, ou seja, as organizações internacionais, que são aquelas que foram criadas em uma reunião em Washington, nos Estados Unidos, para poder proporcionar o desenvolvimento das outras regiões do mundo subdesenvolvidas na época. Isso foi na reuniões tidas na década de 70, 80, onde foram criados, por exemplo, o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, entre outras instituições de financiamento internacional. Em seguida, vem as organizações não governamentais internacionais, que também têm influência. E o terceiro grupo são as companhias transnacionais, ou seja, todas as empresas, as multinacionais que atuam no turismo, como as grandes tour operadoras, companhias aéreas, cadeias hoteleiras, entre as quais as maiores, as que têm o maior volume de receitas, todas fazem parte do Conselho Mundial de Turismo, que é uma organização internacional para grandes companhias transnacionais do turismo. E aí fica a questão, será que os estados nacionais eles entrariam também como atores internacionais de grande influência frente a esses outros atores? É a questão que fica. Alguns consensos na literatura agora sobre essa questão de influência internacional, principalmente sobre a questão de como o turismo internacional pode ajudar os países em desenvolvimento. Essa passagem da autora Frances Brown, que escreveu um livro Turismo Reavaliado, uma bênção, uma praga, uma bênção, em 2000. Ela foi uma editora da revista do periódico Tourism Management, que é um dos principais periódicos internacionais de turismo, durante 10 anos, e ela percebeu que havia poucos autores, poucos artigos que tratavam da influência de autores internacionais sobre as políticas de turismo no interior dos países. Então, esse trechinho, ela consegue falar, ela consegue resumir vários dos consensos da literatura, ou seja, o que geralmente os autores, os artigos têm como certos que o turismo é capaz de ocasionar. Vamos dar uma lida rápida. Imagine uma ilha tropical X com uma riqueza de praias, florestas e arquitetura impressionante. Também tem um suprimento abundante de frutas, vegetais, peixes e caça, e em uma única baía reservas significativas de petróleo. A ilha é capaz de financiar a importação de materiais e tem as competências necessárias para produzir uma infraestrutura turística de hotéis, aeroportos, saneamento e estações de tratamento de água a partir de seus lucros com o petróleo. Parte desses lucros é usada para enviar seus cidadãos para o exterior para serem treinados em administração de hotéis e negócios. Após seu retorno legalmente exigido, esses gerentes são incentivados a recrutar pessoal da população local. Embora os turistas cheguem com companhias aéreas de propriedade estrangeira, o governo comprou ações de uma dessas empresas e cobra altas taxas de desembarque. Os turistas são alimentados com produtos locais. A receita do governo proveniente dos gastos dos turistas é parcialmente alocada para a manutenção da infraestrutura turística, mas também ao financiamento de controles de poluição para a indústria hoteleira, o estabelecimento de uma pequena fábrica para a produção de cola de peixe e de fertilizantes e a expansão do principal hospital da capital. Essa imagem desse destino retratado no trecho do livro de Frances Brown nos lembra muito o país dos Emirados Árabes, por exemplo, a Venezuela, vários outros, diversos países em desenvolvimento que apostam no turismo como ferramenta de desenvolvimento. Né? Vejam que ele é um país que tem outras alternativas econômicas, como o petróleo, como o pescado, mas que está apostando no turismo como um plus a mais para incentivar, porque o petróleo vai acabar, porque o pescado também está em extinção e é um setor também muito instável.
Então, o turismo como uma grande alternativa para o desenvolvimento. Mas vamos examinar agora trecho por trecho para que possamos identificar cada um dos consensos que encontramos a respeito do turismo na literatura turística. Então, nesse primeiro parágrafo, imagine uma ilha tropical X com uma riqueza de praias, florestas e arquitetura impressionante. Também tem um suprimento abundante de frutas, vegetais, peixes e caça, e em uma única baía reservas significativas de petróleo. Bem, aqui existe um consenso na literatura de que o turismo, para que ele leve ao desenvolvimento, ele não deve ser a única atividade econômica. Que existe entre os impactos do turismo mais citados está o fato de que ele leva a uma monocultura, ou seja, o turismo tende a suplantar todas as outras atividades econômicas. O que, na verdade, é um estigma, porque o turismo ele depende de outros setores da economia, não é? E ele acaba incentivando outros setores da economia. Mas, bem, isso é um consenso da literatura que está bem retratado aí nesse primeiro parágrafo. O segundo consenso. A ilha é capaz de financiar a importação de materiais e tem as competências necessárias para produzir uma infraestrutura turística de hotéis, aeroportos, saneamento e estações de tratamento de água a partir de seus lucros com o petróleo. Então, aqui o consenso da literatura, a literatura do turismo diz que a boa gestão é um pré-requisito para o turismo sustentável. Ignora os contextos de gestão em vários níveis e a significativa retirada do Estado. Apesar desse contexto de neoliberalismo que foi tratado nas aulas anteriores, né, Susan Strand falando que o Estado é mínimo, que ele perdeu autoridade, etc. Apesar de tudo isso, a literatura do turismo sempre frisou o fato de que é importante que o governo, principalmente a gestão pública dos países em desenvolvimento, tenha um mínimo de intervenção para fazer com que ele ocorra de forma sustentável. Você deixar a sua própria mercê, a mão invisível do mercado controlar, ele leva a uma atividade predatória. Terceiro consenso. Parte desses lucros é usada para enviar seus cidadãos para o exterior para serem treinados em administração de hotéis e negócios. Aí é um consenso também que é bem claro. A prioridade dada à educação e à formação profissional, um dos pilares do desenvolvimento sustentável. E o desenvolvimento em geral, o real, isso é, aquele que produz benefícios para a sociedade além do crescimento econômico. Isso não dispensa até explicações, né? Quarto consenso. Após seu retorno legalmente exigido, esses gerentes são incentivados a recrutar pessoal da população local. Isso é até uma das formas de, primeiro, cumprir com o chavão do turismo, que ele é um grande gerador de empregos, e segundo, também evitar o vazamento da receita turística, que é um assunto que a gente vai tratar um pouco mais adiante, um dos impactos do turismo econômicos, que é o vazamento da receita. Quando você contrata mão de obra estrangeira, você, digamos, está deixando de injetar dinheiro do turismo na própria sociedade local e está deixando que ele fuja para fora dessa sociedade, sabendo que as pessoas que são estrangeiras vão enviar o dinheiro de volta, pelo menos uma parte dele, para os seus países de origem, para as suas famílias, ou você está deixando de empregar uma pessoa local para empregar alguém que vem fora daquele local onde está sendo realizada a atividade turística receptiva.